Pessoal, vamos começando para a gente não perder nosso tempo. Seguinte, 6 bolas idênticas foram numeradas de 1 a 6 e colocadas em uma caixa. Joaquim retira uma a uma 4 bolas da caixa e observa seus números sem recolocá-las na caixa. Então veja, eu tenho 1, 2, 3, 4 bolas, tá? Eu tenho 4 bolas. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar uma a uma sem reposição. Então, o número de casos possíveis, né? Ou o tamanho do meu espaço amostral é de... Peraí que eu estou aceitando gente aqui. É de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 12, 360. Mas não precisava calcular o 360, tá? É mais fácil se não calcular o 360. Tá ok? Entendido isso que eu fiz? Isso é o número de casos favoráveis ou o que a gente chama de espaço amostral. Tem várias pessoas que fazem assim, ó. Cardinalidade, esse símbolo é cardinalidade do espaço amostral 360, tá? Então esse é um símbolo universal. Esse hashtag significa cardinalidade, é o número de elementos de um conjunto, tá? É bem interessante que se você estudar teoria dos conjuntos avançado, você vai aprender esse tipo de coisa aqui, tá? Então isso aqui chama cardinalidade. Então, esse joguinho da velha é o cardinalidade. Cardinalidade, que significa o número de elementos, tá? Então, quem não se identificou no chat, se identifica aí. Cardinalidade, que é o número de elementos. Não é só o número de elementos, tá? A cardinalidade, para o infinito, ela é os vários tamanhos de infinito, tá certo? Tem infinito maior, tem infinito menor. Então, por exemplo, o infinito dos números naturais é o chamado Aleph zero. E o infinito dos números reais é o Aleph 1. Então, esse negócio de cardinalidade é bem mais complicado, mas não vamos viajar na maionese. Alguém já estudou isso? Cardinalidade em teoria dos conjuntos? Os números transfinitos? O Érico e o Jaime já viram, legal. Muita gente ainda não viu isso, é um assunto muito pouco conhecido. E eu nunca vi cair em Olimpíada de nível médio, mas é um assunto relativamente fácil, tá? Tem inclusive a hipótese de Riemann, a hipótese do contínuo, que fala sobre a existência de algum número que tenha cardinalidade maior que Aleph 0 e menor que Aleph 1, porque Aleph 0, que é a cardinalidade dos inteiros, é 2 elevado, não contrário. Aleph 1 é 2 elevado a Aleph 0, que é o número de subconjuntos. Agora, a gente não sabe se entre Aleph 0 e Aleph 1 existe algum número, tá? Não, é um assunto pouco conhecido, mas não é um assunto que seja muito tranquilo de trabalhar, porque ela mexe com algumas coisas que fogem ao senso comum, tá? Foge, por exemplo, é igual física quântica, é um negócio que foge ao senso comum. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade que o menor número observado seja 1? Você concorda que se o menor número observado seja 1, o número 1 vai sair? O número 1 vai sair em qualquer uma das posições. Digamos que o número 1 saia nessa posição aqui. Então, tem 3 maneiras do número 1 ser escolhido, certo? Os outros 3 números podem ser colocados aqui, aqui ou aqui. Se um for escolhido aqui, sobra essas 3. Se um for escolhido aqui, sobra essas 3. Então, independente da maneira que ele for colocado, 3 não, 4, né? Tem 4 maneiras de escolher um, 4. Então, um número já foi escolhido, tá? Agora, o que eu vou fazer? É 4, falei errado. Agora eu vou escolher mais 3 números. Sobraram 5, né? 5 números. Então, o próximo número pode ser qualquer um dos 5. O outro número pode ser qualquer um dos 4. E o outro número pode ser qualquer um dos 3. Isso é a cardinalidade do meu evento,
que eu vou chamar de evento A. Tá? Ok? Então, a probabilidade desse evento acontecer a probabilidade, a minha cardinalidade do... Não estou entendendo porque todo mundo está entrando com convite. A cardinalidade do A sobre a cardinalidade do espaço amostral. A cardinalidade do A é 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E a cardinalidade desse número é isso aqui. Compensa escrever assim, tá? Tá certo? Cardinalidade é número de elementos. Ó, aqui, coloquei aqui nesse canto. Cardinalidade é número de elementos. Ah, mas não pode chamar de número de elementos? Pode, pode. Desculpa, tá chamando de cardinalidade. Tá? Então... Oi, Otávio, cheguei agora. Desculpa. Não, sem problema, fofo. Então, vou cortar esse com esse com esse, ó, com a vantagem de não multiplicar. E 6 e 3 eu vou cortar, que vai ficar 2. Tá? Então, a probabilidade... Podia cortar mais, né? 4 e 2. Eu tenho mania de cortar tudo, mas não precisa cortar tudo, tá? Tem vezes que eu deliberadamente não vou cortar tudo. Eu já vou ler a tua pergunta, Lucas. Então, é 2/3 a probabilidade. Deixa eu ver. Esse é 4, porque o 4 pode ser escolhido de 4 maneiras. Esse 4 são as posições do 4. Isso daqui é os 3 outros números. Posições do 4, não, posição do 1. São 4. E ali é os 3 outros números. O 4 pode sair coisa. Tem como fazer sem fazer isso aí, mas como sem fazer isso aqui? É que é a coisa mais fácil do mundo, Breno. Entendeu? Não tem nada. O mais difícil é achar, fazer esse raciocínio aqui. 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3. O de baixo, não, mas você está falando essa conta aqui, se você estiver no 5º ano, você entende. Entendeu? Essa conta aqui é cancelamento. Cancelamento de fração, matéria lá do séries iniciais. Tá? Então, cardinalidade é o seguinte, número de elementos. Qual a cardinalidade do número de dedos que você tem na mão? 5. Cardinalidade do conjunto dos números tal. Essa pergunta do Davi é uma pergunta pertinente. Por que 4 vezes 5 vezes 3 vezes 3? 4 é o número de posições que o 1 pode ser colocado. 1 pode ser o primeiro número a sair, o segundo número a sair, terceiro número a sair, quarto número a sair. Então, tem 4 posições por 1, certo? Peraí, eu já vou olhar o que você escreveu, já é 4. Aí, Davi, eu tenho 4 maneiras de escolher 1. Aí não sobraram 3 casas, independente qual eu escolher, sobra 3. Aí tem mais 5 bolas. Na primeira tem 5 opções, na segunda tem 4, e na terceira que 3, dá que sobrar, tá? Deixa eu ver o que o Jaime falou. Otávio, para mim é mais fácil em questões assim, ver os subconjuntos independente da ordem. Nesse caso, dá o mesmo resultado. Como assim? Não estou entendendo. Ver o subconjunto... É porque, ó, aquele negócio de 6, escolhe 4 e tal, não tem? Pronto, porque para mim é mais fácil fazer isso do que olhar todas as possibilidades. Porque geralmente Não, me explica de novo que eu não entendi. Por exemplo, 6, escolhe 4, é o número total de casos. O espaço amostral, para mim. E os casos não favoráveis, eu olho os casos não favoráveis, que é quando sai o 6, o 5, o 4 e o 3 numa mesma coisa. Quando não sai um, aí eu olho esse subconjunto, porque dá para olhar, é mais fácil de olhar. Para mim. Tá, só que você tem que analisar o seguinte, a ordem dos números aqui importa. Mas no final das contas não vai afetar o resultado. A ordem? Se, por exemplo, ó, eu tiro 2, 3, 4 e 5. Certo. Independente da ordem, esse não é um caso favorável pra gente. Certo. Aí pra mim é mais fácil olhar os casos onde não sai o 1. Só isso. Certo. Falando de subconjuntos. Entendeu o que eu expliquei? Entendi, mas você concorda que eu estou fazendo aqui é subconjunto também, né? O A é o subconjunto do espaço amostral, tem que ser, né?
porque senão você não consegue. O A é um subconjunto do espaço amostral. O que é o A? O A é um subconjunto muito especial chamado evento. Evento é um conjunto, espaço amostral é um conjunto. Eu só posso falar de cardinalidade se eu estiver falando de espaço amostral. Se eu estiver falando de conjunto, certo? Não existe cardinalidade de mais nada. Só conjunto tem cardinalidade. Certo? Agora, o que você falou funciona, Jaime, porque não importa a ordem que o 1 tirou. Nesse aqui funciona, tá? Não, mas espera aí, Jaime. Me fala uma coisa. Primeiro, é mais fácil olhar em qualquer subconjunto se você olhar a ordem, concorda? Pra mim, não. Pra mim, não. Não, claro, como que não? Você vai fazer combinações, é muito mais difícil que fazer um arranjo, vamos chamar assim. Entendeu? Não tem como, porque você primeiro precisa achar em ordem para depois achar fora de ordem. Concorda comigo? Não tem como. Entendeu? Nesse caso, funciona, porque aqui a ordem não importa. Olha o raciocínio do Jaime. O raciocínio do Jaime é bom também, tá? Olha o raciocínio do Jaime. Você tem um total de quantas maneiras que você pode tirar essas bolas? De 6, 4. É isso que você fez, Jaime? Isso. Total de 6, 4. É claro que fazer 6, 4 é mais difícil que isso aqui. Porque se você calcular 6, 4, você vai ter que fazer aquilo lá e dividir por 4 fatorial, né? Ou por 2 fatorial, se quiser. 6 vezes 4 vezes 3 sobre 4 fatorial. Como 6, 4 igual a 6, 2, podia ser 6, 2. Aí o que você faz? Você conta quantos os casos tem 1, ou quantos não tem 1 que você faz? Os casos que não tem 1. Os casos que não tem 1 são 6, 5, né? São 6, 5. Vamos fazer de um jeito inteligente? Peraí. 6, 4 é igual a 6, 2. Concorda comigo? E 6, 5 é igual a 6, 1. Aquela relação dos números binomiais. Então, você faz... Aqui vai dar 2 fatorial. Eu cancelo... Aí isso aqui dá 180, certo? E 6, 1 é 6. Hã? Otávio, é porque eu fiz assim. Os casos onde não são... Os casos totais são quantos? São 6 casos. Certo. No fim das contas, Ou são 6 casos. Casos totais são 6. Não são, não. Não, são 6 casos não, peraí. É porque há dois casos que não sai 1. Que é o 2, 3, 4, 5 e o 3, 4, 5, 6. Não. Não é não? 6 casos que não sai 1. São 6 casos? Onde? Claro. Que não sai 1? Uai. Porque não é 4 casas, não é 4 casas. Claro que não. Você tem 6 bolas, se não vai sair 1. Não, mas são 4 bolas que saem. Mas são 4 de 6. Então tem 2 bolas que não saem, concorda? É 5 escolhe Sim. 4. Hã? Aí vai dar 5 escolhe 4. Nos casos que ele tá falando. 5. Então, mas tá errado. Entendeu? Agora, eu não acho mais bonito falar em casos totais ou casos favoráveis, não, mas tudo bem. Só comentando, fala não sua, Jaime. Jaime, não são 6 casos. Ó, eu não tenho que escolher 6 de 4, então é o binomial 4, 6. Então, o número de casos que vai sair 1, independente da ordem, que não tem como você achar mais fácil, porque você faz uma operação mais complicada, é assim: 6 vezes 5 sobre 2 tem 30 maneiras. Não, 15 maneiras de não sair 1. Concorda? Por que tem 15 maneiras de não sair 1? Concordo. Tem 15 maneiras de não sair 1. E quantas maneiras são totais, casos totais? Agora, os casos favoráveis são assim. Os casos desfavoráveis. 6... como é que... Deixa eu pensar. Eu tenho 5 números... Como é que eu penso que não sai 1, pessoal? Me ajuda. Que binomial que eu faço que não sai 1? 5, 4? É isso? Que não sai 1? 5, 4. Você faz o binomial 5, 4. Se assim teu funciona, tá? Só que é muito mais difícil, tá? 5, 4, você concorda que é o 5, 1? Que é 5.
Então, você tem 5 casos de 15 que não sai um. Isso aqui é probabilidade oposta, né? De sair aí é o Não sair. complementar. Então, a probabilidade de sair é 10, 15, que é 2/3. A tua resolução está perfeitamente correta. Tá certo? Só que não é muito indutivo. Não é muito primeira. Não, eu acho que, assim, se você domina combinação, a dificuldade eu considero a mesma, tá? Eu acho que não é nem mais fácil, nem mais difícil, tá? Mas, assim, você tem que dominar o que é uma combinação. É uma solução boa a tua. Uma solução boa. Alguém tem e acho que tem uma outra solução ainda, tá? Eu acho que tem uma outra solução ainda. Alguém tem alguma sugestão sobre essa questão? Você pode usar uma probabilidade condicional, que é bem mais complicado, tá? Certo? Qual que vocês acham que é a solução da UBMEP? A minha ou a do Jaime? A minha. Só que essa solução do Jaime, muita gente pode pensar essa solução na hora. Mas por que que isso funciona? Porque não está falando a ordem que a bola sai. Agora, essa solução do Jaime é correta, mas aqui não daria certo. Ó. O menor número é a primeira bola retirada e a maior na última bola. Entendeu? Então, o jeito que você faz, Jaime, não funcionaria na letra D. Tá? Não, tem duas maneiras de você encarar a probabilidade. Deixa eu explicar isso aqui para vocês entenderem. O que é probabilidade? Tem duas maneiras de você encarar ela, tá? A primeira é a chamada probabilidade de Laplace, que é uma probabilidade bem antiga, que é assim, você considera os casos possíveis, de espaço amostral equiprovável, tá? Você pega os casos possíveis e os casos favoráveis. Essa é a abordagem de Laplace, que é uma abordagem muito mais antiga. Só que essa abordagem, ela é muito difícil fazer demonstração usando isso aqui. Então, para você fazer uma linguagem teórica, você usa a probabilidade de Kolmogorov. Você só consegue demonstrar teoremas e de probabilidade do Kolmogorov. O que é o Kolmogorov? É a cardinalidade do evento. Então, a cardinalidade é o número de elementos. Cardinalidade do evento sobre a cardinalidade do espaço amostral, certo? Cardinalidade do espaço amostral. Em português, eles não põem esses nomes, tá? Probabilidade de Laplace e probabilidade de Kolmogorov. Mas se você pegar livros em português de Portugal, você vai achar essas duas explicações. Vocês provavelmente já viram essas duas explicações, não é? A de cima no ensino fundamental e a de baixo no ensino médio. Certo? Concorda comigo que você já viu as duas maneiras? Já. Hã? Já. Já sim. Tá. Só que a de baixo, ela tem uma facilidade para você demonstrar os teoremas da probabilidade, tá? Porque fica muito difícil você enunciar algumas teoremas, como, por exemplo, teorema de Bayes, a lei binomial, usando a probabilidade de Laplace, tá? Calma, Matheus, vamos uma por vez. Eu estou falando outra coisa, a gente tem que seguir na ordem, senão fica difícil, certo? E tem vários teoremas de probabilidade, que são os teoremas de Kolmogorov, porque é o seguinte, o Laplace inventou essa ideia aqui, tá? Agora, o Kolmogorov, isso aqui só funciona para espaço amostral equiprovável, vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, que só funciona para espaço amostral equiprovável? Sim, sim. Tem gente que acha que probabilidade é só isso, mas aí cai um problema assim, ó, presta atenção. Eu tenho uma amostra que tem média 15 e desvio padrão 3. Qual é a probabilidade de você sortear um número entre 12 e 18? Você ter, ó, uma prova, a média foi 15, o desvio padrão foi 3. Qual a probabilidade de você sortear você ter tirado uma nota entre 12 e 18? Qual que é? Dá para fazer por caso possível? Alguém sabe? Isso vai começar a cair no Enem, tá no novo BNCC. Ó,
você tem uma média 15, um desvio padrão 3, e qual a probabilidade de cair no intervalo de 12 a 18? Você tem que saber a curva normal. Isso aqui é 68%. Por quê? É uma probabilidade que não tem nada a ver com caso possível, caso favorável. Porque numa prova, você concorda que é muito mais fácil você tirar um valor próximo da média do que você tirar uma nota muito alta ou uma nota muito baixa? Se a distribuição for normal, é mais provável você tirar a nota da média, né? Do que você tirar uma nota muito alta ou muito baixa. Então, não é equiprovável. Ó, a prova do BMEP, tá? Segunda fase. Você concorda que é mais provável você tirar 40 pontos do que tirar 120? Não é equiprovável as notas. Então, essa probabilidade aqui só funciona se for em espaços amostrais equiprováveis. Senão, você tem que fazer uma chamada distribuição de probabilidade. Tem várias distribuições de probabilidade. A distribuição de probabilidade mais comum é a distribuição de Gauss, certo? Agora, tem outras. Tem a distribuição de Student, que é uma distribuição de parecida com a de Gauss para poucos casos. Tem a distribuição de Poisson, tem a lei binomial, certo? Então, são distribuições de probabilidades. Por exemplo, quem estudou genética sabe disso, tá? Você tem um pai loiro, um pai de olho azul, uma mãe de olho azul, você tem uma probabilidade de ter um filho de olho azul maior do que de ter de olho castanho. Que é aquele negócio de homozigoto, heterozigoto. Então, é Mendel, mas aí você vai pensar que a probabilidade varia, né? Você não tem uma quantidade fixa de probabilidade. Cada caso, você tem uma probabilidade diferente. A probabilidade não segue caso possível, caso favorável, tá? Então, vamos voltar, para de viajar na maionese, vamos voltar. Qual a probabilidade de que o maior número observado seja assim? Vamos lá. Você concorda que aqui eu não posso tirar o 5, o 6? Concorda que eu tenho que vetar o 6? O 6 não pode, porque o maior número é o 5. E o 5 tem que sair. O 5 pode sair em qualquer uma das 3 casas. Dá para fazer do jeito que o Jaime falou também. Então, o 5 tem 3 posições para ocupar. Aí sobram 4 bolas, né? Porque são 4, porque não pode sair o 6. Então, é 4 bolas na casa que sobrou, 3 bolas na outra e 2 bolas na outra. Então, o número de eventos que eu tenho aqui é esse. Vamos chamar de B, né? Já foi o evento A. A probabilidade é a cardinalidade do B sobre a cardinalidade do espaço amostral, que é de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 sobre 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Pessoal, alguém conhece Evan Shen? Sabe de quem que é esse nick, Evan Shen? Para ver se eu aceito ou não aqui. Alguém conhece? Quem que é? Quem que é o Evan Shen? Alguém sabe? Bom, já desistiu. Eu não vou aceitar gente conhecida não, pessoal. Só não parece que é ninguém inscrito. Eu não vou deixar entrar não. Quando é um nome familiar ou que está escrito, eu não vou deixar entrar, tá? Bom, então, infelizmente, a gente tem que ser um pouco seletivo. Então, vou cortar o 4 aqui. Vou cortar o 5 aqui. Vou cortar o 3 aqui. A probabilidade é de 2/6, que é 1/3. É isso mesmo a resposta? Ou eu errei? Alguém já sabe isso? É 1/3 mesmo? Não estou lembrado. 4/3? Eu fiz alguma coisa errada? O que eu confundi? Aqui é 4, verdade. Por isso que eu estava achando estranho. Aqui é 4 porque tem 4 posições de colocar o 5, né? Tem 4. Tentou entrar um fake e me distraiu. Que é 4. Então, o 5 pode ser em 4 lugares, né? Me confundi mesmo. Então, eu posso cortar esse. Eu já tinha cortado esse 4.
Bom, esse 4 corta com esse 3 com esse, o 5 não dá para cortar. Parece que ia dar 1/15, né? Uma coisa assim. Aqui é o 5. Então, deixa eu apagar. Então, vamos lá. Eu vou cortar o... Eu não vou cortar, não. Não é obrigado a cortar 8/30. Agora eu corto agora. Divide por 2, 4/15. É isso? Parece que não é também? Eu acho que é isso mesmo. É? Alguém depois olha a resposta aí. Mas parece que tá tudo certo. 4/15. Eu acho que é isso mesmo. Tá? Porque eu pus... É outro evento, né? É só para confundir, não confundir. O evento você vai numerando. Evento A, evento B, evento C, evento D. Tá? Entendeu? Então, estou tentando fazer uma escrita, certo? Para fazer. Então, por que aqui é 4? Aqui 4 são as posições que o 5 pode ocupar. E aqui são os outros 3 números. Ok? Tá? Agora eu quero saber qual é a probabilidade de que o menor número observado seja o 1 e o maior seja o 5. Então, vamos lá. Percebe que a tua solução aqui, Jaime, eu acho que fica mais fácil do que a minha. Nesse caso aqui, o que o Jaime fez fica mais fácil do que a minha. Porque aqui é o seguinte, eu vou colocar o 1 em algum lugar. Eu tenho 4 maneiras de colocar o 1, concorda? Concorda que eu tenho 4 maneiras de colocar o 1? Agora eu vou colocar o 2, o 5. O 5, eu tenho 3 maneiras de colocar o 5. 3 maneiras de colocar o 5. Vou até escrever aqui, para caso alguém tenha dúvida. Aqui é maneiras de colocar o 1. Podia por 5 também primeiro, não faz a menor diferença. E aqui é maneiras de colocar o 5. Agora, se eu coloquei o 1 e o 5, eu tenho mais quantas opções para colocar? Quantas opções eu tenho para colocar? Quais são os outros 2 números? Tem que ser o quê? 2, 3 ou 4. 2, 3 ou 4. Concorda? Que eu só tenho essas 3 opções. Já que eu já usei, eu não posso pôr o 6. Então, eu tenho 3 opções para a primeira casa e 2 opções para a última casa. Ok? Deu para entender? Esse símbolo aqui, que parece o Lula molusco, é a letra ômega maiúsculo, tá? É ômega maiúsculo. Ok? Tá? Então, vamos calcular a probabilidade. A probabilidade é a cardinalidade do espaço amostral do evento C sobre o Lula molusco. Vai ser de 4 vezes 3 vezes 3 vezes 2. Parece boa, parece Taj Mahal, gostei dessa. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vamos cancelar, tá? Vamos cancelar 3 vezes 2 com 6. 3 com 3, 4 com 4. A probabilidade é de 1/5. Tá certo isso? Que a probabilidade é de 1/5? Tá certo? Nota que tem um jeito muito mais fácil de fazer isso aqui se pensar o jeito que o Jaime pensou, certo? Eu tenho... olha aqui, vamos voltar para cá. Aqui eu tenho 15, certo? 15 é o número de possibilidades que eu tenho. Só que dessas 15, eu quero tirar o 2, o 3 e o 4, porque o 1 e o 5 já estão lá. Então, eu tenho 3 para escolher 2. Quantas maneiras eu tenho de 3 escolher 2? 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 fatorial. Eu tenho 3 maneiras, concorda? Concorda? Que eu tenho 3 maneiras de escolher esses 2 números aqui. Dá até para você escrever o 2 e o 4, o 2 e o 3 ou o 3 e o 4. Então, você tem 3 maneiras de um total de 15.
Então, a solução do Jaime aqui é mais fácil que a minha, você concorda? Que a solução que o Jaime deu é melhor do que a minha? Concorda? Pessoal, alguns alunos aqui não sabem o que é essa bagaça que eu estou fazendo aqui. Deixa eu explicar para vocês, tá? Se eu tenho 10 bolinhas, eu vou escolher 3. 10 pessoas. Eu vou escolher 3 líderes. Não, eu vou escolher um presidente, um vice-presidente, um secretário. 15 porque eu tinha feito já lá no começo, mas deixa eu explicar isso aqui primeiro, depois eu volto lá. Me lembra, Lucas, se eu esquecer. Ah, tá, já entendeu. Então, se eu tenho 10 pessoas, de quantas maneiras que eu posso escolher o presidente? De 10. Escolhido o presidente, sobra 9 vice e 8 secretário. Concorda que esse é o número de possibilidades? Concorda? Em geral, as pessoas criam uma fórmula. Arranjo 10, 3. E inventam uma fórmula que eu acho absolutamente desnecessária. 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Tá? Mas não precisa. Se você vê um arranjo aí, é só você fazer assim. 10 vezes 9 vezes 8. Começa no 10 e vai 3 para baixo. Agora, vamos supor que eu vou escolher 3 líderes e a ordem não importa. Eu vou também fazer 10 vezes 9 vezes 8. Mas como a ordem não importa, eu vou dividir pelas permutações que esses valores têm. Então, eu tenho que dividir por 3 fatorial. Concorda que eu vou dividir pelas permutações? Concorda? Sim. Então, isso é chamado de combinação 10-3. Tem 2 maneiras de calcular a combinação. A difícil, que é você fazer 10 fatorial, dividido por 3 fatorial, dividido por 10 menos 3 fatorial, que é simplesmente essa fórmula de arranjo dividido pelo 3 fatorial, né? Põe em vez do 3 fatorial lá, ou o jeito inteligente. É 10 e 3, você faz 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. Eu vou dar aula até as 10, por quê? Mas não tem jeito de sair daqui, Renato. Não tem jeito. Ele pode sentar ali, não tem importância. Você vai atrapalhar ele? Claro, não, pode sim. Tá? Mas esses 2 não tem jeito. Só aqueles 2. Tá? Então, pessoal, tem esses 2 jeitos de fazer, certo? Acontece que, tradicionalmente, essa escrita aqui, C10-3, é escrita desse jeito aqui. Que isso vai ter uma utilidade algébrica. Isso aqui é chamado número binomial. Tá? Isso serve para um monte de coisa. Tá bom? Inclusive, você usa isso aqui muito em biologia. Nas provas de biologia de alguns vestibulares, cai isso. Então, esse esquema aqui, que a ordem não importa, chama arranjo. E esse número que a ordem não importa, chama combinação. Tá? Deu para entender mais ou menos isso aqui? Ok? Tá? Então, isso aqui é uma coisa que deve ser ensinada no ensino fundamental. Só que a pior maneira de você ensinar isso para a pessoa é você falar que arranjo a ordem não importa, combinação na ordem importa e joga a fórmula. Entendeu? Porque aí ninguém entende por quê. Entendeu? Você entendeu o porquê, é tudo mais difícil. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade que o menor número observado saia na primeira bola retirada e o maior na última bola? Aqui é totalmente diferente. Vamos pensar, porque aqui está falando de ordem. Então, vamos lá. De quantas maneiras que as bolas podem ser sorteadas? Vamos colocar aqui a probabilidade da ordem. Espera aí. Deixa eu tentar ver se eu estou confundindo aqui. Qual a probabilidade que o menor número observado saia na primeira bola? Seguinte. Como é que eu vou explicar isso? Veja, eu quero que eu saia 4 números, tá? Eu quero sair 4 números. Eu já tirei os 4 números.
Não interessa qual deles. Ok? Que cerimônia, Eric? Que cerimônia? Vocês têm que me avisar quando tem evento, porque aí eu mudo o horário das coisas. Ó, tem quatro eventos, quatro coisas. A ordem dessas coisas sim, eu tirei já 4, certo? Eu tirei 4. Não interessa quais 4 eu tirei. Você concorda que eu posso organizar essas 4 coisas que já foram retiradas de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 maneiras? Eu já tirei as 4 bolas. Não me interessa, é que eu não estou conseguindo explicar aqui que eu tenho que excluir os casos. Porque aqui importa que a primeira bola seja maior e a última bola seja menor. Você concorda que se eu tirei 4 bolas, eu tenho uma maneira de tirar a menor aqui e uma maneira de tirar a maior aqui? Entendeu por quê? Eu tirei 4 bolas. Não interessa quais são. Eu já tirei 4 bolas. Tá? Eu tirei 4 bolas. A maneira de organizar essas bolas é 4, 3 vezes 2 vezes 1. É permutação 4. Concorda? Eu já tirei as 4 bolas. Nessa organização, eu quero que o maior número, que é um só, seja o último e o menor seja o primeiro. Concorda? Sobram 2 bolas. Concorda? Essas 2 bolas eu posso tirar uma delas aqui e a outra eu vou ter que tirar aqui. Tem 2 maneiras de eu fazer isso. Tá? Para quem não entendeu, deixa eu dar um exemplo mais claro. Vamos supor que eu tenha sorteado 1, 2, 3 e 6. De quantas maneiras pode sair 1 ser a primeira e a 6 a última? De 2, né? Pode ser 1, 2, 3, 6 ou 1, 3, 2, 6. Concorda? Concorda comigo? Que só tem 2 maneiras? Aqui dá 2. Tá? Aqui dá 2 maneiras. Então, só tem 2 maneiras de eu organizar os números, independente da ordem. Então, a minha probabilidade aqui é o quê? Aqui é 24, né? Eu tenho 2 em 24. Eu tenho a probabilidade de 1/12. Conseguiram entender esse último aqui? Alguém tem uma ideia mais fácil para resolver isso aqui? Eu acho que tem jeito mais fácil. Esse daqui está correto. Pode falar, David. Ô, professor, eu não entendi por que ficou 1 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Porque na minha ideia ficaria 1 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Só que aí você está considerando todos os casos, tá? Eu vou tentar explicar o seguinte, ó. Deixa eu tentar explicar em um outro espaço, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Pior que não tem espaço. Seguinte, eu tenho 6 bolas, concorda? Eu tenho 6 bolas. Eu já tirei 4, não interessa quais 4 que eu tirei. Eu tirei 4. Eu quero saber, dessas 4 que eu tirei, de quantas maneiras que a menor é a primeira e a maior é a última. Certo? Entenderam isso? Eu tirei 4, não interessa quais. Podia ter 200 bolas. Se eu tirei 4, eu tirei 4, a menor está aqui e a maior está aqui. Se eu já tirei 4, isso pode ser organizado de 24 maneiras, né? Que é permutação 4. 24 maneiras. Agora, dessas 24 maneiras, só tem uma maneira do menor ser o primeiro e uma maneira do maior ser o último, concorda? Agora, aqui é 2 vezes 1. Por quê? Sobraram 2 bolas, eu vou permutar aqui. Na realidade, essa resposta é permutação 2 sobre permutação 4. Tá? Mas espera, por que você disse que tirou 4 bolas? Porque, olha aqui. O enunciado fala em tirar 4 bolas, né? O enunciado fala lá em cima que ele vai sortear 4 bolas da caixa sem recolocá-la na caixa de volta. Então, ele vai tirar 4. Tirou 4, tá vendo? O desenho tá 4. Aí, dessas 4 que ele vai tirar, a ordem tem que ser assim. A primeira tem que ser menor e a última tem que ser a maior. Não interessa quais bolas que ele tirou. Certo?
Ok. Essa questão que é muito difícil de pensar, tá? Ela não é fácil, certo? Você pode ter entendido o meu raciocínio, mas pensar na hora não é fácil, tá? Jaime, não é o que a ordem crescente, não. A ordem não precisa ser crescente. Por que seria 2? Ó, você tem 4 bolas. Quantas maneiras que a maior tem que ser a primeira? Uma. Quantas maneiras que é a maior segunda? Uma. Então sobrou 2 bolas, né? Essas 2 bolas podem ser organizadas de 2 maneiras. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo bem mais. Deixa eu tentar dar um exemplo claro. Eu tirei as bolas 1, 3, 4, 5. Quantas maneiras que eu tenho de organizar 1, 3, 4, 5? De quantas maneiras eu posso organizar 1, 3, 4, 5? De 24 maneiras, concorda? Concorda? São 24 maneiras? Concorda comigo? Quantas delas começam com 1 e terminam com 5? Começa com 1 e termina com 5. 2. Alguém está com o áudio ligado? Breno, teu áudio está horrível aí. Então, 1, 3, 4, 5 e 1, 4, 3, 5. Então, na realidade, o que eu fiz foi 2 sobre 24. Certo? Entenderam isso? Volto. Não é uma questão fácil, tá? Eu entendi, mas não é fácil. Você chegar lá na hora e pensar. Essa questão ela é rock and roll, certo? Ela é uma questão. É o Pedro Miguel, medalhista de ouro da UBMEP, falando aí que é de Pedro Miguel de Babassulândia, Tocantins, o único aluno Tocantins que eu vejo por aqui. Minha mãe ficou quase um ano em Tocantins, que ela não tinha dinheiro para voltar, brincadeira. Ela ficou com a minha irmã. Aí era muito caro para ir, ela ficou. Ok? Eu gostei do teu raciocínio, Jaime. Teu raciocínio é muito bom. O raciocínio do Jaime pode ser usado nessa questão letra B também. Por que o raciocínio do Jaime não pode ser usado na letra D? Por quê? Me explica. Não dá para usar o raciocínio do Jaime na letra D. É impossível. Quem sabe falar o motivo? O raciocínio do Jaime funciona na A, na B e na C. Na D, não. Por quê? Porque na dele tem os números definidos, os que saíram. Não. Porque na A, na B e na C a ordem não importa. E na D a ordem importa. Certo? Então na D tem restrição. Certo? Então o raciocínio do Jaime, o jeito que o Jaime falou, eu acho que é fácil, tá? Eu não acho mais fácil que o meu, só que eu acho fácil. Aí o Jaime faz a A, consegui. Faz a B, consegui. Você precisa desse computador, filho? Eu acho que tem um. Peraí. Eu acho que você pode tirar essa tomada aqui, ó. Não passa isso pra cá, porque esse aqui é a bateria aguenta. Esse outro aí é a bateria aguenta 10 minutos anunciado. Se você quiser usar esse aqui também, eu vou para outro lugar. Vou para lá. Eu acho que é utilizado na internet. Tá, se você precisar, é porque eu não achei outro lugar para dar aula também. Eu vou ver se eu dou lá na sala do fundo, que aí eu não incomodo quem precisar usar aqui. Então, daí o método do Jaime não vai funcionar na letra D. Então, do jeito que o Jaime faz, ele vai chegar na letra D e paca. Certo? Perdi o raciocínio de vocês aí, tá? Se alguém colocou uma coisa importante, põe de novo. Vamos começar a prova de 2017. Olha, eu acho a